Quantos aqui acreditam na ideia de que a forma como pensam tem algum efeito em suas vidas? Que seus pensamentos estão ligados ao seu futuro? Quantos pensam assim? Então seus pensamentos criam sua realidade? Vocês acreditam nisso? Quantas pessoas nesta plateia têm uma visão clara do seu futuro? Vejam bem, vocês têm 60 a 70 mil pensamentos por dia. Desses 60 a 70 mil pensamentos diários, 90% são os mesmos do dia anterior. Se creem que seus pensamentos afetam suas vidas, então os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E as mesmas experiências geram as mesmas emoções. E essas emoções provocam os mesmos pensamentos. E sua biologia, seu circuito neural, sua neuroquímica, seus hormônios neurais e até sua expressão genética é igual a como você pensa, como você age e como você se sente. E como você pensa, como você age e como você se sente. É chamada sua personalidade. E ela cria sua realidade pessoal. É isso. Então, para criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você teria que mudar seus pensamentos atuais. Perceber pensamentos inconscientes e observá-los. Notar hábitos automáticos e modificá-los. E examinar emoções diárias ligadas ao passado. E decidir se cabem no seu futuro. Muitos tentam mudar a vida com a mesma personalidade. Você literalmente precisa se tornar outra pessoa. Seu cérebro é organizado para refletir tudo o que você sabe. Seu cérebro é um registro do passado. É um arquivo de tudo que aprendeu e viveu até agora. Se acorda todo dia e sai da cama pelo mesmo lado. Desliga o despertador com o mesmo dedo. Vai para o banheiro e usa o vaso como sempre. Pega um café e bebe na sua caneca favorita. Toma banho seguindo a mesma rotina de sempre. Dirige para o trabalho, chega no trabalho, vê as mesmas pessoas que ativam as mesmas emoções, faz as mesmas coisas que já decorou e faz bem, aí corre para casa, corre para checar seus e-mails, corre para ver seu Facebook, depois assiste seu programa favorito, aí corre para a cama. Aqui vai minha pergunta. Seu cérebro mudou naquele dia? Você pensava igual, agia igual, sentia igual, mas esperava que sua vida mudasse. Existe um princípio na neurociência. O princípio diz: neurônios que disparam juntos se conectam. Se você pensa igual, escolhe igual e se comporta igual, revivendo experiências que ativam os mesmos padrões neuronais e produz as mesmas emoções, seu cérebro se fixa num padrão limitado. Conforme ativa os circuitos da mesma forma, eles ficam mais conectados. Aos 35 anos, a ciência mostra, viramos um conjunto de hábitos automáticos, reações emocionais, crenças e atitudes que funcionam como um programa. E se você fizer algo repetidamente, seu corpo aprende a fazê-lo melhor que sua mente. Um hábito é quando seu corpo sabe mais que sua mente. Você fez algo tantas vezes que o corpo faz melhor que o cérebro. Assim, 95% dos comportamentos e reações das pessoas
são programas subconscientes. Por que isso é importante? Porque você está aqui para aprender novas informações. Cada vez que aprende algo novo, faz novas conexões cerebrais. Isso é o aprendizado. Aprender é forjar novas conexões sinápticas. Aprender é criar conexões, evidência física da interação com o ambiente. O Nobel Candel, em 2000, descobriu que ao aprender algo novo, as pessoas dobravam as conexões cerebrais de 1.300 para 2.600. Mas sem revisão, repetição ou lembrança, esses circuitos se desfaziam em horas ou dias. Se aprender é criar conexões sinápticas, lembrar é manter e sustentar essas ligações. Você está aqui para aprender informações cruciais sobre criar um futuro e ser definido por uma visão do futuro, não pelas memórias do passado. Se não for guiado por uma visão maior que você, pela qual seja apaixonado, ficará preso ao hardware antigo do cérebro, sendo previsível em sua vida. Então você concorda? Novos pensamentos e informações devem levar a novas escolhas. Novas escolhas devem resultar em novos comportamentos. E novos comportamentos criam novas experiências. E novas experiências geram novas emoções. E essas novas emoções impulsionam novos pensamentos. E isso é chamado de evolução. Se seu cérebro é um registro do passado e não tem visão de futuro, você vive no passado e nunca chegará a esse novo futuro. Quantos entendem do que estou falando? Então, sentimentos e emoções são frutos de experiências passadas. E lembramos melhor as experiências pela forma como as sentimos. E quando você está no meio de uma experiência, todos os seus sentidos te conectam ao ambiente. Enquanto você capta esses dados vitais do mundo externo, as informações correm para o seu cérebro, fazendo neurônios se organizarem em redes. Quando esses neurônios se encaixam, o cérebro produz uma química. E essa química é chamada de sentimento ou emoção. E uma vez que você sente essa emoção, você cria uma memória de longo prazo. Agora pense comigo, se emoções são produto de experiências passadas, e você sente igual todo dia, não significa que nada novo está rolando na sua vida? E se essas emoções guiam certos pensamentos e você não consegue pensar além de como se sente por causa de eventos que te marcaram emocionalmente, e você sente tristeza, culpa, vergonha, indignidade ou insegurança, todas essas emoções são criadas a partir de experiências passadas. E quando você sente essas emoções e elas geram certos pensamentos que produzem químicos para você sentir a mesma emoção, e essas emoções geram mais pensamentos, esse ciclo repetitivo faz o corpo memorizar o estado emocional melhor que a mente. E aí seu corpo fica literalmente preso no passado. Porque se você não pensa além do que sente, está pensando no passado. Então muita gente passa a vida explicando por que não realiza seus sonhos, por causa de algo que viveu no passado. E se sentimentos e emoções são resultado de experiências passadas, você lembra do primeiro beijo, lembra do casamento, do nascimento dos filhos, lembra de pescar um peixe em Manzanillo com os 3 melhores amigos, porque pegou o peixe e foi uma experiência nova e você se sentiu incrível.
Aí você foi à casita, cozinhou marie-marie, bebeu Sauvignon Blanc, o vento soprava do mar, o sol se punha e você criou uma memória duradoura. Mas você também tem memórias ligadas a traumas, crises e decepções. E essas são as memórias que as pessoas mais lembram acima de tudo. Se não superou uma emoção que o prende ao passado, você conta uma história sobre ele. As pessoas dizem: sou assim por causa dessa experiência que tive há 15 anos. Sou assim por causa de algo que aconteceu há 30 anos. Biologicamente, isso significa que não consegui mudar nos últimos 15 ou 30 anos. A Scientific American, revista renomada, diz que 50% do que falamos do passado nem é verdade. Você inventa. Porque você não tem o mesmo cérebro que tinha há 15 ou 30 anos atrás. Então seu cérebro e corpo ficam tipicamente presos no passado. Pois pensamentos são a linguagem do cérebro e sentimentos do corpo. E como você pensa e sente, cria seu estado de ser. Se tiver pensamentos inseguros, em segundos você se sentirá inseguro. Ao se sentir inseguro, seu cérebro monitora isso e você pensa mais inseguramente, aumentando a insegurança. E a repetição desse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente da insegurança. E então a pessoa diz: eu sou inseguro. E sempre que você diz eu sou algo, você comanda sua mente e corpo para um destino. Então, como as pessoas mudam? Esperam por crise, trauma, doença, diagnóstico, perda. Algo tem que dar errado na vida delas para se sentirem tão mal que decidem mudar. E por que isso? Porque após o trauma ou crise, não se sentem mais como elas mesmas. E quando não se sentem como elas mesmas, podem realmente se observar, porque estão se olhando através dos olhos de outra pessoa. Mas minha mensagem é: por que esperar? Você pode aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou pode aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Então, se seu cérebro é um registro do passado, e você vive pelas emoções que o definiram nos últimos 10 anos, e você continua pensando as mesmas coisas que geram os mesmos químicos, e esses mesmos químicos provocam os mesmos pensamentos, então seu corpo, como mente inconsciente, não distingue entre uma experiência real na sua vida que cria uma emoção e uma emoção que você cria só pelo pensamento. Assim, seu corpo acredita estar na mesma experiência passada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E seu corpo fica programado no passado, e você não cria um futuro novo apegado às emoções do passado. Quantos entendem o que estou dizendo? Então, ao reagir a alguém ou algo na sua vida, você tem escolha. Quando um evento muda como você se sente, ocorre uma mudança química no seu corpo. E muitos acham que não podem controlar suas reações emocionais. Então, ao reagir a um colega, parente ou alguém no trânsito, no momento que reage, você muda quimicamente. E se você não controla sua reação emocional após um evento, deixando as emoções durarem horas ou dias, sabe como isso se chama? Isso se chama humor.
Ei, Juanito, o que há com você? Ah, estou de mau humor. Sério? Por que você está de mau humor? Bem, algo aconteceu comigo há 4 dias e estou tendo uma longa reação emocional. E se esse período refratário durar semanas ou meses, isso se chama temperamento. Ei, por que ela está tão brava? Não sei. Por que você está tão bravo? Por que você está tão amargo? Por que você está tão pimentado? Porque tive essa experiência há 7 meses e estou revivendo minha reação emocional. E se esse período refratário durar anos a fio, isso se chama traço de personalidade. As pessoas carregam suas emoções à flor da pele, achando que isso as define, e falam do passado para justificar porque não criam a vida que desejam. Então, se você acorda de manhã na cidade do México e não é guiado por uma visão maior que você, que seja maior que você mesmo, e isso não te tira da cama e te inspira com possibilidades, e você se levanta vivendo do velho padrão do passado e das emoções antigas guardadas no seu corpo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai acordar, abrir os olhos, ver as mesmas pessoas, ir aos mesmos lugares e fazer as mesmas coisas no mesmo horário. E no momento que abre os olhos, de repente, é seu ambiente externo que controla como você pensa e sente. Porque você tem uma rede neural no cérebro para cada pessoa, lugar, objeto e atividade que conhece. E quando abre os olhos e vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz as mesmas coisas no mesmo horário, é seu ambiente externo que ativa diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar igual a tudo que sabe. E você me disse que seus pensamentos influenciam seu destino. Enquanto pensar igual ao ambiente, continuará criando a mesma vida. Mudar de verdade é pensar além do ambiente, das circunstâncias e das condições do seu mundo. E toda grande pessoa na história sabia disso. Fosse Mahatma Gandhi, Martin Luther King, os irmãos Wright ou Joanna d'Arc. Todos eles tinham uma visão. Não viam, cheiravam, provavam ou sentiam, mas estava viva em suas mentes. Tão viva que viviam como se o futuro estivesse acontecendo no presente. Então aqui vai minha pergunta. Pode acreditar num futuro que não vê ou sente ainda, mas pensou tanto que seu cérebro já mudou literalmente, para parecer que o evento já aconteceu? As últimas pesquisas em neurociência mostram que você pode mudar seu cérebro do passado para o futuro. E você pode se apaixonar por essa visão a ponto de sair do repouso e transformar culpa em inspiração, alegria e gratidão. A tal ponto que seu corpo, como mente inconsciente, não distingue o evento externo do que você cria internamente. Então seu corpo acredita que está vivendo esse futuro no presente. E você começa a ativar novos genes e novas formas de mudar seu corpo, como se o evento já tivesse ocorrido. As últimas pesquisas em epigenética dizem que você pode mudar seu corpo só com o pensamento. Agora, raciocine comigo. Se há evidências físicas no seu cérebro e corpo de que o evento já ocorreu, eles não vivem mais no passado, mas no futuro. E você caminhará direto para a sua visão. Agora, a maioria de vocês nesta plateia já realizou algo grandioso em suas vidas. Todos vocês já fizeram isso. Pensem nisso.
Vocês acordaram um dia ou tiveram um pensamento inusitado do nada. E esse pensamento era uma possibilidade para o futuro, algo novo que vocês queriam vivenciar. E no momento em que começaram a pensar sobre essa experiência, no instante em que começaram a contemplar essa realidade em potencial, vocês ativaram uma parte do cérebro chamada lobo frontal, a grande conquista do ser humano. Ela representa 40% de todo o seu cérebro. É o centro criativo e tem conexões com todas as outras partes do cérebro. E no momento em que você disse, como seria ser um líder? Como seria ter sucesso? Como seria realizar essa visão? Ao fazer essa pergunta aberta, você ativou essa parte do cérebro. Porque o resto do cérebro é só programas automáticos. E aí o lobo frontal, o centro criativo, desperta. E tem conexões com todo o cérebro. É o CEO, é o chefe, é o maestro do cérebro. E quando você é criativo, o lobo frontal seleciona redes neurais e começa a juntar essas redes, criando novas sequências e padrões. Quando o seu cérebro trabalha diferente, você muda sua mente. Pois a mente é o cérebro em ação. A mente é o cérebro funcionando. E quando esses neurônios disparam juntos, surge uma imagem mental. Um holograma, uma visão, uma abstração. Para os apaixonados, esse pensamento gera uma emoção elevada. Ficam inspirados, sentem-se entusiasmados, cheios de energia divina, tornam-se apaixonados, começam a abrir o coração. De repente, unem intenção clara e emoção elevada. Essa combinação, em nossa pesquisa, prova que a pessoa muda fundamentalmente. Seu corpo e mente passam do passado para o futuro. Quantos ainda me acompanham? Sim? Então pensem nisso. Naquele momento você saiu do estado de repouso e anotou tudo o que faria para alcançar essa visão. Todas as escolhas que você ia fazer. Todas as experiências ou metas que queria alcançar. E todas as emoções e alegria que sentiria. E ao fazer isso, mirava nesse destino. E então você fez algo realmente brilhante. Anotou as escolhas que não faria. Percebeu os comportamentos que não demonstraria. Reviu experiências das quais queria se afastar. Olhou para emoções que o rebaixariam. E começou a separar o velho eu do novo eu. Ao fazer isso e observar o velho eu, você não é mais o programa. Agora é a consciência observando o programa. É aí que objetiva seu eu subjetivo. Agora pense nisso. Digamos que teve experiências difíceis no passado, que o fizeram se sentir triste, indigno, culpado e crítico, e se acostumou tanto a isso que parece normal. Então, vitimizado, culpa, reclama e se desculpa. E essa é sua personalidade. De repente diz, hoje não farei mais isso. Porque esse é o velho eu. Começa seu dia e vai bem por 2 horas. De repente, quando você percebe que não está mais fazendo as mesmas escolhas de antes, vai se sentir desconfortável. Vai parecer estranho. Será incerto. Haverá imprevisibilidade. Sabemos que as pessoas preferem manter a culpa e indignidade a enfrentar o desconhecido, pois ao menos sentem algo. Então, quando parar de fazer as mesmas escolhas de sempre, prepare-se, pois será desconfortável. Esse é o momento em que você está indo em direção ao novo eu. Chamamos isso de entrar no rio da mudança.
Mas lembre-se, 95% de quem você é seu corpo como mente. Você já fez algo tantas vezes que seu corpo faz melhor que seu cérebro. Então pode reclamar inconscientemente, pois seu corpo faz isso o tempo todo. E de repente você diz: chega de reclamar, chega de culpar, chega de sentir pena de mim mesmo, chega de falar dos outros, vou parar. Sabe o que acontece, né? O corpo manda sinais para o cérebro. O corpo está condicionado assim. E de repente ouve aquela voz na cabeça dizendo: por que não começar amanhã? Amanhã é um dia melhor. Isso é difícil demais para mim. Não consigo mudar. Tem algo errado comigo. É culpa da minha mãe, é culpa do meu ex-marido, é culpa da minha ex-mulher. Sou assim por causa desse evento. Ou o mais importante, isso não está certo. E quando você aceita esse pensamento como verdade, ele leva à mesma escolha, ao mesmo comportamento, à mesma experiência e à mesma emoção. E a pessoa diz: isso está certo. Isso é familiar. Ir do velho eu para o novo eu, entrar no vazio e na incerteza é a morte biológica, neural, química e genética do velho eu. E as pessoas vão dizer: nesse desconhecido não posso prever meu futuro. E sempre respondemos a mesma coisa. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não do conhecido, mas do desconhecido. Quando ficamos à vontade no desconhecido, é aí que a mágica acontece. E isso nunca ocorre no conhecido. Então, vocês estão aqui esta semana como empreendedores. Na definição de empreendedor, há algo consistente. São pessoas dispostas a correr riscos. Entrar no desconhecido, guiados pela visão do futuro, não pelas memórias do passado. Se sua visão não estiver clara ao fim da semana, tudo isso será apenas filosofia, será teoria, serão dados intelectuais guardados no seu cérebro racional. Mas haverá uma porcentagem de pessoas aqui que aplicarão isso, personalizarão e demonstrarão. E aqueles que aprendem, guardam na mente e conseguem repetir. Aqueles que começam a pensar no que farão com essa informação, à medida que pensam no que farão com ela, começam a instalar hardware neurológico no cérebro, preparando-se para um novo futuro. E quando você pega tudo isso e pensa: como vou aplicar na minha vida? E faz seus comportamentos corresponderem às suas intenções, faz suas ações igualarem seus pensamentos. Você ouviu grandes líderes, obteve informações específicas sobre sucesso, você entende o que é inteligência emocional e como mudar uma cultura. E ao aplicar isso na sua vida, se conseguir, terá uma nova experiência. Essa experiência enriquecerá os circuitos do seu cérebro, pois é o que ela faz, e você se sentirá um líder. Você se sentirá bem-sucedido. Você se sentirá com clareza. Nesse momento, você ensina seu corpo quimicamente a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. Podemos dizer que conhecimento é para a mente e experiência para o corpo. Nesse momento, você incorpora liderança. Você incorpora sucesso. Você incorpora clareza. Por quê? Porque a emoção é a experiência em forma química. Ao sentir essa emoção, você ensina seu corpo a entender quimicamente o que sua mente compreendeu. Você incorpora conhecimento. Mas é aqui que entra o especialista. Se você teve essa experiência uma vez, precisa ser capaz de repeti-la. E as grandes pessoas do mundo, que são intransigentes, continuam trabalhando para reproduzir a experiência. Se você reproduzir essa experiência repetidamente, neurológica e quimicamente, condicionará seu corpo a se tornar a mente dela. Então isso se tornará inato em você. Será uma segunda natureza. Vai ser fácil.
vai ser familiar, vai ser comum, será automático. Você fez isso tantas vezes que agora é quem você é. Nosso trabalho é ir de filósofo a iniciado a mestre, da mente ao corpo à alma, do conhecimento à experiência à sabedoria e do pensar ao fazer ao ser. E nós temos toda a maquinaria biológica e neurológica para fazer isso. Mas alguns receberão essas informações e serão apenas filosóficos. Eles nunca aplicarão. Os que aplicam e têm a experiência, uma vez pensarão que isso os define. Mas quem realmente incorpora e torna inato os verdadeiros líderes do mundo, torna-se quem são. Eles não precisam pensar em liderança. Eles são a liderança. Não precisam pensar em sucesso. Eles são o sucesso. Isso se tornou quem eles são. Agora quero mostrar slides para juntar tudo e vocês entenderem exatamente do que estou falando. Nossa pesquisa, trabalhamos com várias empresas nos EUA, México e Europa. Trabalhamos com a Sony Entertainment, trabalhamos com a Cisco, trabalhamos com a Coca-Cola, trabalhamos com a Pepsi, trabalhamos com muitas empresas diferentes pelo mundo. Sabemos que se dermos informações às pessoas, se dermos boas informações e elas repetirem, estão conectando no cérebro. Estão criando um novo modelo de entendimento. Se mostrarmos como aplicar e fizerem certo, terão algum tipo de transformação. Essa transformação não faz as pessoas se sentirem mal ou indignas. Ela faz com que abram seus corações. Faz com que sintam alegria e gratidão. Elas se sentem diferentes. Se criar essa emoção elevada e ensinar mais, as pessoas continuarão a evoluir. Pensar igual sempre leva às mesmas escolhas. Mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Mesmos comportamentos geram as mesmas experiências e sentimentos. E você fica preso no seu antigo eu. Novos pensamentos devem levar a novas escolhas e comportamentos. Novos comportamentos criam novas experiências, que geram novas emoções e inspiram evolução. Dizemos que sua personalidade cria sua realidade e é formada por pensamentos, ações e sentimentos. Podemos dizer que sua personalidade é seu estado de ser. Gênios, se mantiverem os mesmos pensamentos, comportamentos e emoções, sua realidade ficará igual. Mas novos pensamentos levam a novas escolhas, ações e experiências, mudando como se sente e seu futuro. Quantas pessoas entendem isso? A maioria tenta criar nova realidade com a mesma personalidade, e isso não funciona. Você literalmente precisa se tornar outra pessoa. Cruzar o rio da mudança, do velho ao novo eu, exige que você entre no desconhecido. E se você está no desconhecido e se sente desconfortável por deixar a culpa e a indignidade para trás, veja, o maior problema da maioria é que querem criar riqueza, mas sentem escassez. Querem uma nova vida, mas se sentem indignos. Isso é mente e corpo em oposição. Nossa pesquisa mostra que podemos ensinar a recondicionar o corpo para uma nova mente. E quando isso ocorre, começam a criar coisas muito poderosas em suas vidas. Agora vamos falar da neurociência da cultura, porque existe uma neurociência nisso. Você tem um cérebro igual ao da pessoa sentada ao seu lado. Se eu abrisse suas cabeças e tirasse seus cérebros, o seu e o do seu parceiro, e fizesse assim. E se eu os colocasse, você provavelmente não conseguiria diferenciá-los, pois compartilhamos a mesma estrutura cerebral. Chamamos isso de traços universais e anatomia macroscópica.
Como você tem o mesmo cérebro que a pessoa ao seu lado, você sorri quando está feliz, franze a testa quando está triste, dorme à noite. Bem, no México, você dorme um pouco tarde e acorda um pouco tarde também. Estou brincando, claro. Você pega objetos do mesmo jeito, falamos uma língua e, por termos a mesma anatomia cerebral, temos traços universais em comum. Quantos estão me acompanhando? Agora, como seu cérebro está conectado, é sua individualidade. Essa é a microarquitetura ou estrutura minuciosa do cérebro. Seu cérebro é diferente do da pessoa ao lado, porque você tem experiências diferentes. Mas se você compartilha experiências por estar num relacionamento, seus cérebros se conectam de forma semelhante. E relacionamentos são construídos com base em experiências comuns. Se compartilhamos as mesmas experiências, compartilhamos as mesmas emoções. E se compartilhamos as mesmas emoções, podemos nos relacionar uns com os outros. Então pense assim, você tem uma mão. E como você tem uma mão igual à pessoa ao lado, há só certas coisas que pode fazer com ela. Mas o que te torna único é sua impressão digital. Isso te dá sua individualidade. E isso é realmente a anatomia minuciosa de algo relacionado à mão. Está me acompanhando? Então, qual é a divisão que unifica os traços universais e nossos traços individuais? E a resposta é cultura. Cultura. E a cultura é definida pelo ambiente onde você vive, trabalha e o de sua família. Um ambiente é composto de apenas algumas coisas. Tá pronto? Pessoas, objetos, coisas, lugares, tempo, bichos. Isso é basicamente o seu ambiente. A cultura da cidade do México é definida pelo ambiente. Você come certos pratos, curte certas músicas, se relaciona por causa do ambiente onde vive. Essa cultura vem do ambiente, diferente da cultura da Mongólia. É um ambiente diferente, com outras tradições e costumes, pois tiveram que sobreviver num lugar distinto. O que une traços individuais e universais é chamado de cultura. Pense nisso. As culturas são definidas pelos seus costumes, tradições, língua, habilidades de sobrevivência, hábitos, atitudes, crenças, história e artes, suas estruturas sociais que os unem como uma cultura única. As pessoas com quem você convive e interage compartilham uma cultura que os une como indivíduos e como seres humanos. Mexicanos diferem de australianos pelo ambiente e tradições distintas. Podemos dizer que a cultura é definida por coisas que funcionaram no passado. Então, a maioria das culturas tem uma escolha. Criar uma nova cultura é definir sua cultura como uma visão do futuro. Mas a maioria das culturas se baseia no passado e no presente. O que isso significa? Vivemos num mundo em mudança, mais rápido do que muitos acompanham. Se você se define pelo passado, não acompanhará essa cultura global em formação. Então, o que define a visão de futuro para mudar uma cultura? A resposta é uma intenção clara, um propósito com emoção elevada. Unir visão de futuro e emoções positivas cria um indivíduo empoderado. Mas eis o problema. O materialista que espera riqueza para se sentir abundante está no passado. Quem espera sucesso para se sentir empoderado está no passado. Quem espera cura para se sentir pleno está preso ao passado. Quem espera riquezas para sentir gratidão está no passado, é materialista. Em outras palavras, você precisa se sentir empoderado para o seu sucesso aparecer. Você tem que se sentir abundante para que sua riqueza o encontre. Você precisa ser grato para criar a vida que deseja.
ensinar ao corpo como o futuro pode ser muda sua biologia. A maioria espera algo externo mudar como se sentem internamente. Quando algo externo muda como se sentem, notam o que causou isso. E criam uma memória. Esse é o velho modelo de realidade de causa e efeito. Esperar algo externo tirar sua dor interna. O novo modelo de realidade é sobre causar um efeito. Significa sentir gratidão diariamente para que novas experiências ocorram. Não espere o sucesso para se sentir empoderado. Você precisa se empoderar para criar o sucesso. Ao ensinar isso, as pessoas mudam e criam a vida que desejam. Quantos ainda estão comigo? O materialista diria: vou esperar o dinheiro e só então agradecer. Essas pessoas vivem presas às emoções do passado. Viver no passado faz seu futuro parecer turvo e sua visão desaparecer. Mas com emoções elevadas, a visão se torna clara. Líderes que mudaram o mundo sabiam transformar culturas. Veja Martin Luther King. Falou de justiça e inspirou pessoas a agirem por mudanças. As pessoas saíram da inércia. Assim você compartilha a mentalidade de Martin Luther King. E ser definido por uma visão do futuro começa a mudar uma cultura. Mas a maioria tem os mesmos pensamentos e intenções, vivendo emoções familiares, presos ao passado. O futuro é criado por intenção clara e emoção elevada, cultivadas no ambiente interno de pensamentos e sentimentos. Mas muitos, pelo velho eu, vivem de memórias passadas criadas por experiências externas. Alguma experiência ou trauma que os definiu. Levar alguém além do velho eu é o grande trabalho. É para isso que estamos aqui. Estudamos motivação e posso afirmar que a maior forma de motivação em qualquer cultura ou grupo é a motivação por propósito, dever ou missão. Sabe o que é isso? Ter uma visão de mudar uma cultura maior que você, de provocar mudanças no mundo. Veja o Elon Musk. Quantos conhecem ele? Elon Musk criou a Tesla Motors. Conhece ele? Sabe quem é? Ele criou um carro elétrico que vai de 0 a 60 em menos de 5 segundos. Antes dele, carros elétricos eram como carrinhos de golfe lentos. E ele disse: vou fazer isso. Não sei como, mas tenho uma visão. Vou reunir os melhores engenheiros do mundo e, em vez de criar um produto e vender para uma empresa, vou juntar um grupo que compartilhe minha visão. Vou mudar o mundo alterando nossa dependência do petróleo. E vou fazer a diferença no mundo e ganhar muito dinheiro. Por que não? E as pessoas disseram: não, isso é impossível. Ele manteve essa visão e hoje a Motor Trend nunca avaliou um carro perto de 100. Eles avaliaram o Tesla com 103. É o melhor carro nas estradas. E não usa nada de gasolina. Isso é uma visão do futuro. Grandes motivadores têm uma visão maior que vai mudar o mundo e a cultura. Essa é a forma mais elevada de motivação. Abaixo da motivação por propósito está a motivação por convicção pessoal. Chamamos essas pessoas de autodidatas. Isso é motivação empreendedora. É quando você diz: vou fazer isso porque eu disse que faria. Ainda é uma alta forma de motivação, mas não a mais alta. Mas sabemos que quem tem motivação por propósito é naturalmente convicto. A convicção pessoal deles alinha-se ao propósito, pois tem um motivo para acordar todo dia. A próxima forma é a motivação ética ou baseada na moralidade. Não é a forma mais elevada de motivação e baseia-se na polaridade. Bem e mal, certo e errado. As pessoas tentam ser boas, mas na verdade são ruins.
e elas oscilam de um lado para o outro. Pregam uma coisa e fazem outra. E muitos modelos são baseados nisso, bem, muitos modelos são. Mas sabemos pela nossa pesquisa que pessoas com motivação de propósito têm uma visão maior que elas, que são pessoalmente convictas, têm grande senso de moralidade e ética, porque se alinha perfeitamente. A próxima é a motivação egocentrada, por aclamação e reconhecimento. Mas sabemos que não é uma forma elevada de motivação e nunca dura. Mas quem tem motivação de propósito, convicções pessoais e forte senso ético, naturalmente recebe reconhecimento. É o resultado final. Agora veja a forma mais baixa de motivação. O que ela diz? Motivação pelo dinheiro. Pessoas motivadas pelo dinheiro são fáceis de identificar, pois são egoístas em seus esforços. Cuidam de si mesmas primeiro, antes de cuidar dos outros. É a forma mais baixa de motivação, mas nossa pesquisa mostra: se você tem uma visão maior que você para mudar algo, onde contribui para o todo, tem forte convicção pessoal, forte senso ético, já recebe reconhecimento e nem precisa disso, né? O dinheiro sempre vem. É o fluxo natural. E chamamos isso no nosso trabalho de afluência. Você sabe o que significa a palavra afluência? Fluir para você. Pessoas ricas não buscam nada. Pessoas ricas atraem as coisas. É quem elas são. Reflete seu estado de ser. Quem concorda comigo? Um propósito maior que você significa algo contínuo. Ir para o leste é um propósito sem fim. Ser saudável é um propósito. Sempre há mais saúde. Ser rico é um propósito. A riqueza não tem limite. Buscar conhecimento é infinito. Isso indica uma direção. Meu propósito: transformar pessoas e culturas. Então, como tornar possível o impossível? Do pensamento à realidade. Do que falamos na física quântica, da onda de possibilidades até a partícula. Do imaterial, algo que ainda não existe, para o material. Do mundo além dos sentidos para o mundo dos sentidos. Como fazemos isso? Bem, isso exige estabelecer metas alinhadas com seu propósito. Digamos que você tenha um propósito de ir numa certa direção. Seu propósito indica uma direção, mas suas metas devem se alinhar a ele. Quem tem metas alinhadas ao propósito, elas são um efeito natural disso. O que quero dizer com isso? Digamos que você mora no Zequine, em Los Angeles, e seu propósito é ir para o leste. Então você pode definir a primeira meta de ir de Los Angeles ao Arizona. Essa é uma meta de curto prazo. E se chegasse a Flagstaff, Arizona, saberia que estava no caminho certo, certo? E aí você diria: ok, minha próxima meta é chegar a Santa Fé. Eu deveria dizer Novo México. Chegando lá, pode ir a Amarillo, Texas, e depois a Little Rock, Arkansas. Tudo isso está em alinhamento direto com o leste. E finalmente para Atlanta, Geórgia. Se mantiver claro seu propósito e visão, os objetivos serão um efeito natural. Ao alinhar metas com sua visão, alcançá-las mostra que está no caminho certo. E quanto a ficar saudável? Você pode dizer: quero diminuir minha frequência cardíaca. Esse é um dos meus objetivos. Quero perder uns 10 quilos. Quero ter mais energia. Quero renovar o guarda-roupa e ter um novo relacionamento. Isso é meta de curto prazo no início e de longo prazo no final. E enquanto fizer as mesmas escolhas, tiver os mesmos comportamentos, vivendo as mesmas experiências, sentindo igual, chegará a todos esses objetivos. E que tal se tornar abundante? Pode dizer que quer ser rico, para mim tanto faz. Riqueza é um estado mental. Talvez queira começar um novo negócio. Depois de iniciar, pode querer contratar 2 funcionários em 6 meses. Aí pode dizer que quer comprar um carro para a empresa. E claro, o próximo passo é comprar uma casa nova. E depois, o que mais? Ganhar 1 milhão? Por que não? Se esse é seu objetivo,
refletindo o seu propósito, deve alcançá-lo. Ainda está me acompanhando? E quanto a buscar conhecimento? Existe um fim para o conhecimento? Pode querer um tecnólogo, depois uma graduação e então um mestrado. Pode querer um doutorado e depois fazer pesquisa. Mas tudo isso está alinhado com seu propósito, não está? E quanto a isso, explorar o espaço. Então pense bem, cara. Pusemos um macaco numa nave espacial. Esse era nosso primeiro objetivo. Aí criamos satélites. E depois chegamos à Lua, e agora temos tecnologia para explorar Marte, e claro, um planeta distante. E por fim, entrar na galáxia. Ficaria assim, então. Mandamos o macaco para o espaço, criamos satélite, vamos para a Lua, vamos para Marte, e enquanto nossos objetivos estiverem alinhados com nossa visão, sempre chegaremos ao nosso destino. Existe uma fórmula específica para a excelência, e ela requer alguém com propósito claro, mas há 2 outros ingredientes que compõem isso. O primeiro é chamado competência. Sabe o que é competência? Alguém que faz algo muito bem. Quanto mais competente, melhor faz algo. O terceiro é responsabilidade. Responsabilidade significa que se você diz que vai fazer algo, você faz. E se alguém te pede para fazer algo, você faz muito bem. E se junta uma pessoa com propósito e alto nível de competência e responsabilidade, tem-se excelência individual. Dirijo 3 empresas e em todas, minhas equipes têm alto nível de propósito. Elas se alinham bem com o meu propósito. Têm alto nível de competência e responsabilidade e nem preciso incomodá-las. Nunca gerencio, pois se não forem competentes, responsáveis e com propósito, vão se destacar negativamente na cultura, e outros farão o trabalho deles, não acompanharão, e eu digo à minha equipe, lidero um time de nível olímpico. Você precisa jogar em nível olímpico. Se não for competente e responsável com propósito, nada pessoal. Só teremos que cortar, pois estamos num ritmo rápido, então veja o que precisa agora. Para manter uma cultura saudável, para que um grupo trabalhe bem junto, precisa das mesmas 3 coisas. Uma pessoa com propósito claro, digamos que o seu fosse mudar o mundo e o meu também fosse mudar o mundo, e se compartilhássemos isso, estaríamos indo na mesma direção. Concorda? Você concorda? E se estamos indo na mesma direção, esse movimento começa a criar a confiança. Aquela coisa invisível chamada confiança. E se você é competente e responsável indo nessa direção, e eu sou competente e responsável indo na mesma direção, há confiança na comunidade. E um dos maiores problemas nos EMARs, empresas que querem entrar na Fortune 100, esse é o problema delas. Ninguém confia em ninguém. São competitivos demais, estão com raiva, sem inteligência emocional, não sabem trabalhar em equipe e por isso não há confiança na comunidade. E a comunidade e a cultura não se sustentam. Ainda estão me acompanhando? Então por que perdemos nosso propósito? Por que perdemos nossa visão? Por que fazemos escolhas erradas? Por que dizemos que faremos algo e de repente fazemos outra coisa? E a principal razão é o estresse. E quando vemos um predador na vida, como um leão ou puma, ativamos um sistema nervoso primitivo chamado de luta ou fuga. E no momento em que ativamos esse sistema de luta ou fuga, vamos mobilizar enormes quantidades de energia para nos preparar para uma ameaça no ambiente externo. Agora no México, isso é bem adaptativo. Se um leão te persegue, é melhor ter energia. Quando isso ocorre, você perde o equilíbrio. Pupilas dilatam, saliva seca, não é hora de comer. Respiração e batimentos mudam. Sangue vai às extremidades e você vai correr, lutar ou se esconder. Essas são suas 3 opções: fugir, revidar ou congelar e se esconder. É isso que as pessoas fazem. Mas e se não for um leão? E se for sua sogra? E você teve experiências difíceis com ela? Sabia que reage à sogra como se fosse um leão? O que era adaptativo agora é desadaptativo.
Ao ver um colega reagir a notícias, julgar ao ficar com raiva, ativa o mesmo sistema como se um predador o perseguisse. E você tira seu cérebro e corpo do equilíbrio. E a definição de estresse é quando seu corpo sai do equilíbrio. Todos os organismos na natureza toleram estresse de curto prazo. A zebra é caçada pelo leão, vê o leão, mobiliza energia e escapa. 15 minutos depois, volta a pastar e o evento acaba. E o corpo retorna ao equilíbrio, à homeostase. Mas e os seres humanos? Podemos ativar o estresse só com o pensamento. Contas, aluguel atrasado, problemas no trabalho. E só pensar nisso já ativa o estresse. E quando ativa o estresse e não consegue desligar, você adoece. Nenhum ser vive em modo de emergência por muito tempo e fica saudável. Então, pense nisso. Os fatos mostram que 70% das pessoas vivem estressadas. E quando se vive estressado, não é hora de criar. Quando se vive em estresse, não é hora de se definir por uma visão do futuro. Quando se vive em estresse, não é hora de se voltar para dentro ou aprender. No estresse, toda a atenção está no mundo externo, não no interno, pois há perigo lá fora. As pessoas param de criar no estresse e veem a vida pela lente do passado, perdendo o rumo. Eis a definição que mencionei sobre criar diferentes estados de ser. Você reage a uma experiência na sua vida. Se deixar as substâncias agirem por horas ou dias, logo diz: estou num humor que dura meses. Tenho um mau temperamento que dura anos a fio. Isso faz parte da minha personalidade. Basta uma experiência para isso acontecer e você esquecerá a sua visão. Então, vivemos em dois estados mentais. Nossa natureza animal é viver na sobrevivência e no estresse. E as substâncias do estresse são altamente viciantes. Medo, raiva, hostilidade, violência, ansiedade, insegurança, culpa, vergonha, tristeza, indignidade, depressão. Todos são criados pelos hormônios do estresse. As pessoas vivem nesse estado, usam problemas e situações da vida para reafirmar o vício nessa emoção. Precisam disso para sentir a descarga de adrenalina. E é por isso que é tão difícil mudar, pois é fato que a longo prazo, hormônios do estresse ativam genes e causam doenças. E eu disse que você pode ativar o estresse só com o pensamento. Isso significa que seus pensamentos podem te deixar doente. Então, se pensamentos adoecem, será que também podem curar? É disso que trata a nossa pesquisa. Se sabe que hormônios do estresse viciam e pode ativá-los só com o pensamento, você pode ficar viciado nos próprios pensamentos. Por isso a mudança é tão difícil, as pessoas se apegam a essas emoções porque as fazem sentir algo. Viver na sobrevivência é viver em estresse, é estar no chamado catabolismo ou quebra de tecidos. A doença, desequilíbrio, degeneração, emoções de medo, raiva e tristeza. Pessoas tendem a ser egoístas sob estresse, pois precisam cuidar de si mesmas. Notícias ruins, medo, guerra, fazem as pessoas se sentirem menos e ficarem egoístas, sem criar comunidade. É uma ótima forma de controlar as pessoas. Quando se vive em estresse, foca-se em 3 coisas. Tudo no seu ambiente, seu corpo e o tempo. Porque se um leão te persegue, você vai focar sua atenção no seu corpo, vai perceber para onde correr no ambiente e vai pensar no tempo que tem. E se você vive pelo corpo, ambiente e tempo, não é definido por uma visão. Pois visão não tem a ver com corpo, ambiente e tempo, mas com pensamento. Então você entra em modo de emergência, fica focado em objetos, repete o mesmo foco. Quantas pessoas têm problemas e ficam pensando neles repetidamente? É assim que a sobrevivência funciona no cérebro. Você mantém o foco nos seus problemas.
Se sente longe das possibilidades, define a realidade pelos sentidos, vive causa e efeito, não vê opções. Claro, seu cérebro e coração ficam incoerentes. Já medimos isso milhares de vezes. Em outras palavras, quando você está impaciente, frustrado e com raiva, seu cérebro fica desequilibrado. Quando seu cérebro fica incoerente, você fica incoerente também. A gente mede o coração das pessoas. Acabamos de voltar de um evento incrível em Cabo San Lucas, Los Cabos, com 500 pessoas ensinando a treinar o cérebro e o coração. Quando você está impaciente e frustrado, seu coração fica incoerente. Quando você sente amor e gratidão, seu coração fica coerente. Quando você sente amor e gratidão, seu cérebro fica coerente. Então, pessoas em modo de emergência focam no que é conhecido. Elas não querem o desconhecido. O desconhecido é perigoso. Elas querem o conhecido e familiar. Elas perdem a visão. O aspecto divino da gente é o aspecto criativo da gente. É aí que o corpo entra em homeostase. Vamos da contração à expansão. A abolição, o corpo se repara, a ordem, saúde, regeneração, emoções elevadas de amor e alegria. De confiança, conhecimento e gratidão produzem 1.300 químicos que curam o sistema imunológico. Hormônios do estresse geram 1.200 químicos por 90 segundos a 2 minutos, alterando pensamentos e sentimentos. Mas sua definição de vício não é algo que você não consegue parar? Se eu dissesse, sei que está com raiva, mas por que não para? Se não consegue parar sua raiva, então você é viciado. Válido ou não, se não consegue parar sua tristeza, você deve ser viciado nesses químicos. Mas esses químicos duram só 90 segundos a 2 minutos, o que significa que eu digo aos meus filhos, bem, eles são mais velhos agora, mas quando eram pequenos, se ficavam com raiva por mais de 2 minutos, estavam fingindo. Então, ao abrir seu coração, você se torna altruísta. No estado criativo, você não é definido por coisas, corpo ou tempo. Sabemos disso, estudamos no cérebro milhares de vezes. Uma pessoa criativa esquece até que tem um corpo. Esquecem coisas, pessoas e tempo em suas vidas. Estão no estado criativo. Minha definição de criação é esquecer de si mesmo. Você passa de egoísta para altruísta. E é aí que você está no seu melhor. Provamos isso milhares de vezes. Claro, energia é criada, há sempre crescimento e reparo. As pessoas vão do foco estreito à possibilidade ao foco aberto. Sentem-se conectadas à visão, às pessoas e a algo maior. Já definem a realidade além dos seus sentidos. Não vivem mais como vítimas. Acham que sua realidade cria sua personalidade. Se sua realidade pessoal cria sua personalidade, você é vítima. Mas se cria sua realidade pessoal, você é um criador. Agora eles causam efeito. Não vivem mais por causa e efeito. Veem possibilidades, cérebro e coração em coerência e equilíbrio. E claro, eles anseiam pelo desconhecido. Querem a experiência, a aventura, vivem para isso. Vou passar por mais 2 ou 3 slides. Se seu propósito é ir para o leste e você vai para Phoenix, Arizona, ou Missoula, Montana, ou Miami, Flórida, ou Boston, perdeu sua visão. Isso significa que um pensamento levou a uma escolha, a um comportamento, que criou uma experiência, produziu uma emoção e você desistiu da sua visão. Você voltou ao seu antigo eu. Pode dizer, quero ser saudável, mas fez a escolha errada. 3 pedaços de bolo, 1 semana sem exercícios, fica acordado até tarde vendo TV para o tratamento e, claro, o mesmo pensamento leva à mesma escolha, que leva ao mesmo comportamento, cria a mesma experiência, produz o mesmo sentimento e você diz, nossa. E o sentimento é geralmente de indignidade ou culpa, voltando ao mesmo eu. Quero mostrar um slide, ok? Quero mostrar como é quando você aprende algo novo. Você tem 100 bilhões de neurônios no seu cérebro. 100 bilhões de neurônios. O número de conexões em um neurônio está entre 10 mil e 40 mil conexões. Se empilhasse 100 bilhões de folhas de papel, teria 8 mil quilômetros de altura. Essa é a distância de Los Angeles a Londres. Uma colher de massa cinzenta do tamanho de areia tem 100 mil neurônios e 1 bilhão de conexões. Agora, vou parar após este slide. Aprender é fazer novas conexões sinápticas. Cada vez que aprende algo novo, é isso que acontece no seu cérebro gênios.
Se aprendeu uma informação hoje, seu cérebro fez isso. Bom, isso é aprender. Evidência física da sua interação com o ambiente. Cada vez que aprende, ocorre uma mudança física. E aprender é fazer novas conexões. É assim que acontece rápido também. Isso é aprendizagem. Se aprender algo esta semana, você deixou uma marca. Se aprender é criar conexões sinápticas, repetir pensamentos as fixa no cérebro. Se aprender é criar conexões sinápticas, lembrar é mantê-las. E de repente, elas formam um relacionamento duradouro. Como em qualquer relação, mais comunicação, mais conexão. E os neurônios funcionam exatamente assim. Ao aprender, neurônios se organizam em redes, chamadas redes neurais. Redes neurais são grupos de neurônios conectados, ligados a pensamentos ou hábitos. E as redes neurais são programas automáticos. Há redes para escovar dentes, se maquiar, falar e andar. De repente, esses neurônios formam um circuito, mas se você repetir, vira um programa automático. Então, quer ver um pensamento? Olhe. Bum, ali está um pensamento. Olhe de novo. Bum, isso é um pensamento. Você gera mais impulsos elétricos no cérebro em um dia que todos os celulares do mundo juntos. E não vem do chocolate que você comeu. Você está conectado a um campo maior. Então, para encerrar e responderei perguntas, vocês estão aqui esta semana para começar a entender conhecimento e informação. Isso é essencial para você começar a aplicar. Conhecimento é poder, mas autoconhecimento é empoderamento. E estamos num momento em que precisamos de líderes. E liderança verdadeira tem a ver com visão de futuro. Com velhos modelos ruindo, algo novo precisa ser criado em todas as áreas. E nunca devemos recuar quando esses modelos colapsam. É sinal de que algo maior precisa acontecer. Inovação, criação, invenção. É o nosso futuro. E você está disposto a revisitar essa visão diariamente? E ter clareza sobre seu propósito? E começar a caminhar rumo a esse destino? E abandonar emoções do passado que o prendem? Entrar no desconhecido e crer na possibilidade? Buckminster Fuller disse isso melhor. Disse: para mudar uma cultura, esqueça consertar o quebrado. Crie algo melhor. E todos deixarão aquilo e irão para o novo. E assim pessoas no mundo todo estão despertando. Porque estamos na era da informação. E nesta era, a ignorância é uma escolha. Aprenda, estude, mude, aplique. Enfrente desafios com uma mente mais elevada. Alguém já enfrentou o mesmo que você e superou. E se aprender é fazer conexões, cada vez que aprende, prepara seu cérebro para o futuro. Mas esteja disposto a ser original. Esteja pronto para ser definido por essa visão ou sonho. Se mantiver vivo todo dia, logo essa experiência ou visão vai te encontrar. É aí que passamos de egoístas a altruístas. Aí damos às pessoas permissão para nos seguir, pois não só falamos, estamos vivendo isso. Obrigado por ouvir.